Fala comigo, galera. Tá começando mais um VaCast, aquele podcast que não é macaco velho, mas mete a mão na cumuca. Estamos aqui hoje com o Rafael Mamute. Boa noite, pessoas lindas do meu coração. E o nosso super, mega, hiper convidado, André Rocha. Fala comigo, prazer, André. Eu gostei desse negócio. Como é que não é macaco? Que é macaco velho, mas mete a mão na cumuca. Vou falar isso agora sempre. André, é um prazer imenso ter você aqui. Sabe, eu acho que você é um cara que é um comunicador que a gente via no dia a dia, ali, que era naquele horário de 19 horas, que minha mãe ligava a televisão e a gente viu bastante tempo. E eu, particularmente, eu agradeço a sua presença aqui no VaCast e creio que hoje vai ser aquele papo aberto, aquela ideia gostosa. Não é não, senhor Rafael? Isso aí. Senhor André, vamos começar, porque vamos lá. Eu gosto da treta. Vamos lá, me fala um pouquinho aí, cara. Você é formado em jornalismo? Jornalismo. Você formou por onde? No UniBH. Mentira. É. Qual UniBH? Na época era no Diamantina, né? Na Lagoinha. Perto do Antônio Carlos. Perto do Antônio Carlos. Ah, tem boteco para caralho no local. Né? Tem. Do lado ele tinha... Não sei na época do André, mas do lado ele tinha alguns ali. O London Bar, que é do Grande Deco, amigo nosso. Sim. E tinha outros bares ali. Tinha um pessoal do DCE que eles iam muito pro bar. Né? Conheci o pessoal aí que eles ficavam mais no bar que na sala de aula. É a vida, cara, é a vida. Não, e no final do semestre todo mundo passava, porque todo mundo do bar passava no final do semestre. É verdade. Porque se você é amigo do cara, velho, sua obrigação moral é ajudar aquele cara nas horas de necessidade do seu amigo. Tá na felicidade, cara, uma cerveja gelada, né? Isso, Mas com todo respeito, passar em jornalismo é muito difícil, né? Ô André, e eu vejo assim que você tem prazer de exercer sua profissão. Tem um amigo meu que ele é formado em jornalismo, inclusive hoje ele empreende, é o Luiz Fernando, é dono da Wine Nossa, queria mandar um abraço pro Nando. Faz bem, viu? É cachaçaria, vai trazer a cachaça pra nós depois aqui quando você vier de novo, né? Pode deixar. E ele não seguiu na profissão, igual outros amigos meus não seguiram. O que te levou a isso? O amor mesmo pro jornalismo? O que foi? Eu acho que o jornalismo tem que ser um sacerdócio, bicho, porque assim é difícil, o pessoal pensa que é fácil, não tem nada de glamour, ao contrário, e o mercado é muito limitado. Pra você ter uma ideia, das pessoas da minha sala, eu conheço uma só que continuou na profissão. O resto, todo mundo saiu. Eu acho que você tem que ter talento e sorte, as duas coisas juntas. Ou ter quem indica. Como eu não tinha quem indica, eu tive que ter sorte e um pouquinho de talento. Não, foi na raça. Aqui, vou te contar. Foi na raça, foi no talento. É não, isso mas vamos lá. Me conta, o começo da sua história. Para trabalhar com jornalismo. No meu primeiro período de jornalismo, eu comecei a fazer estágio na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aí eu fazia lá o presidente da Câmara, o Betinho Duarte. Betinho Duarte, ele assumiu a prefeitura por um dia. Aí ele quis fazer lá uma confusão para aparecer, pegou um cartaz de uma mulher pelada lá e tirou o cartaz, saiu na mídia e tudo mais. Então eu estagiei na época que o Betinho Duarte era presidente da Câmara, comecei no cerimonial, era complicado o cerimonial, ficava lá recebendo as pessoas, mandando carta pros outros e tal, e aí eu consegui ir pra assessoria de imprensa. Aí eu ficava lendo jornal, né, o estagiário sofre bastante, buscando pão de queijo pros outros e tal. E aí fiquei na Câmara e no segundo período teve um concurso lá pra TV UniBH. Eu passei e fui fazer um programa lá que chama Data Vênia, que era de direito, e na época a TV UniBH passava na TV a cabo, né? Era na UniBH, era no UniBH Estoril? Não, era na Lagoinha, chamava CPM ali, um prédio multimídia que tinha ali. Acima ali onde tem o auditório. Isso, o auditório Ney Soares, aí tinha ali 2 estúdios super modernos, a UniBH teve um boom assim na comunicação. Aí o Ney Soares, que era o reitor, morreu e começaram a descobrir um monte de coisa errada. Tanto é que, como era uma fundação, teve uma intervenção no UniBH, o juiz mandou um interventor, e aí que o UniBH começou a cair, foi até vendido para um grupo e tudo mais. Mas nessa época era top, tinha 4 combos de reportagem lá na TV. Caralho! Era 4 combos de reportagem. Já era... Era top. O BH era referência, ainda mais do Diamantino ali, você passava ali, você via muito aluno ali, chegou um tempo ali que teve muito aluno, eu não sei como é que foi chegar nesse ponto, sabe?
Não sei como é que chega. Tinha que ter alguém tinha que chegar lá e fazer uma história do UniBH, porque passou ali, merece uma história, né? E hoje você tem muitas pessoas da minha turma que estão na mídia aí, ó. A Aline Guiar, que tá no MGTV1, ela foi da minha turma. A Aline Guiar, que apresentou o Jornal Nacional, né? Quando teve o revezamento de apresentadores. O Guto Rabelo, que também tá no Globo Esporte lá. Muita gente boa saiu do UniBH daquela época. Azar nossa, não tava lá. Tô brincando, tô aqui hoje. Aí você chegou no segundo período lá na UniBH e de lá você foi? Aí eu fiquei na Câmara e na TV Uni, aí eu fiquei apresentando esse programa da Tavena, que era um programa de direito, e eu comecei a inserir um pouco de política, entrevistar político e tudo mais, e isso foi uma experiência. E além de apresentar o programa, eu fazia as reportagens lá para os outros programas do UniBH, então foi adquirindo experiência. Então é que a gente já tá vendo que é mais de 20% de esforço, né? Já passou bastante. Bem mais. Ter 2 empregos no segundo período da faculdade. Quem fez faculdade sabe que eu tô Você não sabe do pior. Você não sabe do pior. Eu morava na época no União. Eu pegava metrô, descia na Câmara Municipal, saía da Câmara Municipal, ia pra TV UniBH, depois ia estudar à noite. Depois eu tinha que subir o morro pra pegar o amarelinho, que era o suplementar, chegava em casa às 11 horas da noite. E quinta-feira eu jogava pelada à noite ainda. Fazia gol? Bicho, eu sou ruim pra cacete. Você tem cara, você tem cara de cara é zagueiro. O cara é zagueiro, você faz gol, obrigado. Não, mas eu não aceito ser zagueiro. Aí que tá o X da questão. Todo mundo queria que eu fosse zagueiro. É porque eu sou ruim mesmo, eu sou desajeitado assim e tal. Só que eu queria ser... Quando eu fazia escolinha de futebol, eu falava, não, eu pago a escolinha, eu tenho que ser artilheiro. E titular. E eu sou assim, eu falava que era o Fred, o Cone, eu ficava lá. Se botasse a bola, eu fazia gol. Fred. Não, eu vou te falar, na faculdade nós fizemos, olha pra você ver, a faculdade é um trem de louco. Estudei na FUMEC, na faculdade a gente fez um time, chamava Ferroviário de Caratinga, o time é de Belo Horizonte. Aí, como a gente não tinha os nomes, pra inscrever no campeonato, que era do DCE que a gente fazia parte, pra inscrever no campeonato a gente colocou uns nomes esquisitos. Aí colocou o Yuri, o amigo nosso, o Yuri, o nome dele era Rodolfo Rodrigues. E da hora... Eu tenho um amigo que chama Rodolfo Rodrigues. E ele era zagueiro? De verdade. Ele é o Yuri atacante. Ele era atacante também, igual o Yuri? Não, ele não joga bola. Agora voltando pro jornalismo, André, eu vi eu conversei com vocês algumas vezes antes daqui, e eu vi algumas entrevistas, algum podcast. Antigamente, você iniciou a carreira como repórter investigativo? Você ficava, tipo, escutando os rádios da polícia no carro, sabe? Onde tinha que chegar? Essa é uma pergunta muito importante. Que é uma dúvida que eu tô quase dando achismos aqui. Cara, como que é que você descobre uma parada, sendo que mal a polícia sabe o que aconteceu? Ó, eu acho que tem duas coisas, né? Isso aí foi mais depois que eu fui pra Record mesmo, que era uma emissora grande, que fazia factual e tudo mais. Primeiro, você tem lá uma equipe de apuração, porque eles ficam ligando para todos os batalhões. Depois, a Record ela acaba virando uma referência para os telespectadores. E muias vezes tem gente que liga primeiro para a Record antes de ligar para a polícia. Entendi. E tem também um radinho sincronizado. Filme da década de 50, cara com chapéu, ouvindo o rádio da polícia, né? Isso é verdade. Você tem um rádio lá codificado. Hoje não tem mais, não. Mas na época, hoje não tem sentido tanto assim. Mas na época tinha com todas as frequências, todos os batalhões da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal. Então você ficava lá escutando a equipe de apuração, né? Não se faz mais jornalismo quando antigamente. Caralho. E hoje você se intitula. O André continua sendo repórter investigativo também, que hoje você é o âncora de uma TV regional aqui, né? Aqui da região. Mas hoje você se intitula o quê? Você se intitula um repórter investigativo, continuando, ou um repórter mais de opinião? Olha, eu na verdade tive um professor, Luiz Ademir, que ele falava uma coisa muito interessante. Nós temos que ser comunicadores, acima de ser jornalistas. O que nós estamos fazendo aqui, né? Vocês são dois grandes comunicadores. Obrigado. Receber esse elogio, gentil para o cara. Eu estou o cara daqui uns anos ganhando pulo. Eu gravo isso aí, gente. Eu vou guardar isso. Eu vou estragar a cara de todo mundo. Vou fazer uma camisa. Decora isso. Mas assim, então eu acho que eu tenho que ser comunicador. Você tem que estar preparado para tudo, para falar para todo mundo.
O jornalista ele tem que falar o que as pessoas entendem, falar a língua do que a gente está fazendo aqui. Hoje, todo mundo quer se ver identificado, se ver humano, né? Saber que somos reais. Antigamente, a televisão não gosta assim. Hoje não. Então eu acho que eu sou comunicador. Hoje mais de opinião do que antigamente, né? Hoje, e eu gosto de dar opinião, o pessoal fala que eu sou até muito falante. Mas tá ótimo. Mas aqui você pode dar a opinião que você quiser, meu filho. Nós estamos aqui pra te escutar também. Eu amo dar opinião, mas sou comunicador, assim. Mas principalmente um comunicador popular, né? Porque, vamos falar diferença classe do programa. Você fala, a população entende. Se a galera liga na CNN News, ninguém entende porra nenhuma. Não, o cara falta ter um doutorado no assunto que o cara tá falando pra ele entender o que o cara... Você fica assim, velho... Vamos falar assim, meu pai, que tem informação tipo quarta série, meu pai não entende. Você tá falando isso aí pro meu pai, pô. Sim. Você não, você é mais... Você fala com a população entende. Isso, eu acho que a TV aberta, ela é uma TV que atinge todos os públicos. Então, quando você tá na TV aberta, eu tive na Record durante 14 anos, eu tinha que atingir todo mundo. Então, ter uma linguagem mais popular possível. Você citou a CNN... ela tem um público mais segmentado. Aquela pessoa que gosta mesmo de política, de economia, aquela pessoa que entende aquela linguagem. Eu não, eu tinha que falar para todos os públicos. Classe A, B, C, D, principalmente a Record, que é extremamente popular. Popular, né? Quem conhece a Record é o povão. Quem conhece a Record é o povão. Né? E eu vou te falar, hoje você vê, isso é um dado, vocês vão, depois quem quiser procurar pode. A grande parte da audiência da Globo News, da CNN, hoje em dia da Jovem Pan também, vocês vão ficar doidos, é de consultórios, de agências de carro, de bancos, que deixam ligado, que são absurdos, e deixam ligado só naquilo. Entendeu? Eles só pra falar que é bonito. Isso, pra falar que é fundo. Não, música de avião. Música de... Tô caindo aqui. Da próxima vez, o cara vai trazer a pinga, você vai ficar calado. Aqui a gente já cai e já arrasta. A gente já não toma pinga. Isso é água. Mas assim, você principalmente como comunicador e um cara que dá suas opiniões e tal, como que vocês jornalistas, vamos melhorar minha pergunta, vocês jornalistas são muito responsáveis por brigar, literalmente travam uma luta contra a desinformação. Principal, assim, a gente vê claramente vários jornalistas, seja de qual imprensa for, a galera mete a riponometa, você vê muitos jornalistas, vocês fazem seu trabalho de literalmente ter que ficar explicando pro povo que não existiu uma mamadeira de piroca. Ou que a Terra é redonda. Ou que a Terra é redonda. Eu acho que é. Mas vocês têm que ficar... E como que é esse trabalho? É muito difícil, cara? O que eu falo é o seguinte. Pessoa com teoria da conspiração, pessoa com ideias malucas, essas pessoas sempre existiram. Só que elas foram absolutamente amplificadas pelas redes sociais. E as redes sociais, elas são livres, evidentemente, tem que ser mesmo, né, uma democracia, né? E qualquer um fala o que é o tiozão do churrasco, ele virou jornalista. A titia, ela virou infectologista. Infectologista, entre outras coisas mais. Astrônoma, cientista político que mais tem. Nossa, hoje em dia. 2 cachaças pro pulmão, todo Nossa mundo. Senhora. Não, é aquele tiozão que fazia aquela teoria da conspiração. Hoje ele manda essa teoria para todo mundo, para o grupo de WhatsApp. Daí o papel da imprensa profissional ser tão importante, porque a imprensa profissional é aquela que sabe o que é informação, o que é notícia e o que não é. Então, além de tudo, hoje essa imprensa profissional tem um papel importante de combater as chamadas fake news, que estão em todos os lugares. Mas a gente não tem, hoje em dia, nós que não estamos, né, na mídia igual você, no dia a dia do jornalismo profissional, de apuração de fatos. A gente hoje não consegue combater uma retórica, mesmo mostrando fato, para uma pessoa que não quer escutar. Porque nós hoje temos muito mais torcedores de times de futebol do que outra coisa. As pessoas colocaram na cabeça determinadas teorias e elas não querem ouvir. Virou meio que aquela discussão de religião. Tem gente que fala que religião não se discute. Eu acho que se discute, claro, sim. Mas a pessoa já está travada, ela não quer te ouvir. Então não adianta você falar com ela, você chover no molhado, porque ela não vai aceitar aquilo que você está falando, ó, que é informação de verdade. É o fato. Mas mais uma coisa. Você é jornalista formado, trabalhou, você está 20 anos pelo menos na carreira, trabalhando com isso.
você tem uma formação e um conhecimento específico para fazer uma mídia que, vamos dizer assim, a mídia clássica, né? Sim. Como que essa galera, por exemplo, nós aqui, nós não somos um veículo de comunicação de nível, desse nível... Macro. Desse nível lá, a gente não tem que ter esse conhecimento, né? A gente vai estar a gente tem que ter o respeito de não falar merda demais aqui. E não falar mentira. E não falar mentira. Mas como que uma galera, não sei, sem formação, sem ter a experiência que você tem, me adquire, sei lá, 100 mil pessoas vendo ela no Facebook, isso atrapalha a sua profissão? Sem dúvida, mas nós temos, por outro lado, as pesquisas todas que são feitas mostram que as pessoas ainda confiam na mídia tradicional. Por mais que elas, tô falando as pessoas assim, a maioria, por mais que elas recebam canais no YouTube de gente falando que a Terra é quadrada, de gente falando outras besteiras e tudo mais, as pessoas ainda acreditam na mídia tradicional. Agora, esse nicho doido, maluco, eu acho que ele sempre existiu e ele só agora é mais representado por esses youtubers, influencers e tudo mais. E você vê que é um assunto que a gente tem que falar aqui, a gente tem que debater, ainda mais com um comunicador como você é, pra você alertar as pessoas, procurem os fatos, não acreditem em qualquer coisa, chegou, viu ali, não, fulano fez isso, aquilo. Procura saber, né, André? Gente, informação é um negócio muito perigoso. Nós já tivemos várias situações que demonstraram isso. Teve um homem, por exemplo, que ele foi acusado de estupro, nós mostramos isso, era uma mentira. Era um fake news. Nossa. Era uma fake news. Esse homem foi linchado e morto pela população. Então, cada vez que a gente pega o nosso WhatsApp e replica alguma coisa para os grupos, para as outras pessoas, nós estamos sendo responsáveis por aquilo que replicamos. Então, o que eu sempre falo, antes de replicar, procura um site oficial, procura um site do governo, né, do governo federal, do governo estadual. Se for uma coisa relacionada a questões científicas, procure os sites oficiais, no caso de Minas Gerais, da Fundação Ezequiel Dias, da Fundação Oswaldo Cruz, antes de você aplicar, porque você está sendo responsável por aquilo. Se uma pessoa deixa de vacinar porque você falou que a vacina não funciona, você está sendo responsável também. Então, tudo gira em torno da responsabilidade, da disciplina, né? Como diz o Renato Russo, disciplina é liberdade. E o fato nem sempre vai alegrar todo mundo, gente. Isso aí a vida real não deixa ninguém feliz. Não é. Se acontecer uma coisa ruim, não é porque um reptiliano invadiu o mundo, não é porque existe uma conspiração em volta da Rainha Elizabeth. Ela não vai morrer nunca. Rainha Elizabeth, um abraço, senhora. Deixa eu te falar. É um coraçãozinho. Deixa eu falar da Rainha Elizabeth. Eu sou fã da série The Crown. Eu já vi, são 4 temporadas. Eu tô doido pra começar a 5ª. Eu já vi as 4 mais de 8 vezes. Eu fico vendo os episódios várias vezes. Eu gosto pra caramba. E acho que ela é uma história fantástica de como... né, ser uma pessoa de Estado mesmo. Ela abandonou a vida dela para ser o Estado, né, o Reino Unido. Eu acho fantástico. E ela fora os primeiros ministros. Ela é uma fortaleza. Uma fortaleza. Ela chega a ser fria, às vezes. Né? E ela tem um fardo para carregar ali, porque mas agora ele errou muito durante a história. Mas agora me veio uma puta de uma dúvida. Tu me trabalha 16 horas por dia, ainda dá tempo de ver sério? Olha só, The Crown, por exemplo, quando estreia, aí por exemplo, eu já decorei todos os episódios. Aí eu quero pensar em alguma coisa de política, por exemplo. Eu vou em tal episódio, por exemplo. O último agora, a última série, fala da Margaret Thatcher. A relação dela com a rainha, a Dama de Ferro e tudo mais. Então, assim, é uma aula, né, de tudo, tanto da Elizabeth quanto da Margaret Thatcher. Então, você vai lá, é uma lição de vida, né? Então você até pensa nas suas atitudes, nas suas tomadas de decisão baseadas no que aconteceu ali naquela história inglesa, que é tão complicada também. E outra coisa que eu sei que você gosta, que um conhece o outro. Você gosta de videogame. Gosto de videogame, mas eu gosto de jogar videogame só jogo de futebol. Estamos juntos, eu também. Só futebol. Só FIFA. Só FIFA. Inclusive a gente vai jogar FIFA. Eu só compro um Play 5 pra jogar um FIFA. Só sente jogar FIFA. Agora vamos voltar pro jornalismo aqui. Eu vi que você trabalhou alguns casos, né? Sim. Agora, o mais emblemático pra mim, que eu acho que você deve ter ficado muito tenso, porque pro Brasil inteiro foi tenso, todo mundo que acompanhou na mídia.
Foi muito tenso. Foi o caso Bruno. Como é que foi ali pra você tá naquela situação, você tá narrando aquilo ali que tava acontecendo? Como é que foi? Olha, foi pra mim um dos mais emblemáticos, porque eu acompanhei outros também, mas como repórter talvez tenha sido o mais importante. Porque na tragédia de Brumadinho eu já era apresentador. Ah, a tragédia de Brumadinho. Foi uma transição para você. E na tragédia de Brumadinho eu não fui a campo mesmo, eu não vi. E é muito diferente você ver de perto do que você vê pela televisão. O crime de Brumadinho, vamos dizer. O crime, o genocídio de Brumadinho, assim como Mariana. Mariana eu fui, eu ainda era repórter. No caso do Bruno, do goleiro Bruno, eu estava no aeroporto quando ele chegou do Rio de Janeiro, né? Porque ele foi preso no Rio de Janeiro, veio num avião da Polícia Civil para cá. Eu fiz lá, junto com o cinegrafista, com a equipe, eles reservaram um local no hangar só para a imprensa filmar o Bruno chegando junto com o Macarrão. Depois a gente foi pelo Antônio Carlos, acompanhando o comboio até ele chegar no DI, ser recebido pelo delegado Edson Moreira, que fez fama com esse caso. Quaresma, que pegaram ele usando crack. Quaresma, que usava, né, pegaram, foi até uma matéria da Alterosa, uma filmagem, que mostrou ele usando crack lá na região da Pedreira, Prado Lopes. Isso foi um pouco depois até do caso Bruno. O Écio foi o primeiro dos defensores do Bruno, porque depois apareceu um monte. Apareceu, na verdade, para ganhar mídia, porque era um caso de repercussão internacional, principalmente porque ele era goleiro do Flamengo, principal time do Brasil. E estava vendido pro Borussia. E estava vendido. Não sei se era pro Borussia. Era pro Milan. Pro Milan. Estava vendido pro Milan e tudo mais. E aquela coisa bizarra, né, do Macarrão, que tinha aquele... Eu adoro Fundo de Quintal, estragou a música do Fundo de Quintal lá, Amizade e tudo mais. Então foi um caso emblemático que eu acompanhei desde o início até o julgamento aqui no fórum, o antigo fórum de Contagem, que foi uma confusão também. Foi mais midiático do que tudo. Nossa, e a mídia ficou muito em cima, mas também era para dar um exemplo pro cara, porque o que o cara fez também, né, porque ele foi sentenciado também. Ali passou dos limites um pouco. E você teve, né, não só a questão do Bruno, veio à tona uma série de coisas, entre elas de um ex-policial que ele era matador de aluguel, né, e tá preso até hoje. Então é uma sociedade, é o submundo da sociedade, um jogador de futebol com um cara que era meio que um assessor pessoal, que mandou executar, uma coisa super esquisita, o Bola, né, que é o policial. Nossa. Que era um cara que treinava a polícia. E dizem que foi ele que deu fim a Elisa Samúdio de acordo com a investigação. Então é uma coisa bem complexa e complicada. A gente já volta nos casos disso daí, mas me veio uma curiosidade. Trabalhando com o que você trabalha, vendo... The Crawl. Não, mas vamos falar assim, vendo uma das piores partes do ser humano, como que você não surta o psicológico, cara, na vontade de pegar um... Vou te falar que, assim, nesses 14 anos de Record, eu surtei o psicológico. Eu mudei muito. Você fica... Eu chegava, às vezes, em casa, principalmente num período, eu trabalhei 1 ano de madrugada. Na madrugada, você só via coisa ruim. Só coisa ruim. Acidente, droga. Gente morta. Cara, a primeira vez que eu vi uma pessoa morta foi um trauma, assim. E eu nunca perdi essa sensibilidade, porque muita gente não, acho que a partir do momento que você normaliza isso, você perde a sua humanidade. Então, assim, era uma coisa que você tinha que trabalhar muito para você conseguir separar as coisas, né? Eu não tomava remédio para ansiedade, hoje eu tomo. Tudo tem seu preço. Tudo tem seus preços. Mas, e voltando aos casos, tem um caso da menina que estava colocando os currículos, né, no poste, eu estava pedindo emprego no poste, você pode contar um pouquinho pra gente? Parece que te emocionou muito. Muito, eu chorei ao vivo, não aguentei segurar, a gente passava por um momento muito complicado, né, da Covid, eu trabalhei todos os dias, graças a Deus não peguei Covid, e eu morava muito perto da Record, eu morava no Santa Teresa, então eu ia e voltava todos os dias vendo aquela cidade parada, porque eu ia e voltava a pé. E aumentando a população em situação de rua, era uma coisa tenebrosa às vezes. Não, foi tenebroso. Nossa, é uma coisa assim, surreal. Parece The Walking Dead. Exato, eu não sei como é que eu aguentei, porque eu morava sozinho, então assim, eu ficava sozinho, não tinha como sair, não tinha como fazer nada. Eu achei uma das piores partes foi a solidão, né? A solidão absoluta, né? Eu não tinha ninguém, na época eu estava solteiro. Então, assim, esse dia as coisas foram, né? Eu não aguentei, chorei. Era uma história de uma mulher, uma manicure, que por causa da pandemia ela não tinha como trabalhar, porque quem ia fazer as unhas, né?
E aí ela não tinha dinheiro para nada. Ela pegou um papel e escreveu à mão o currículo dela. À mão. Eu vou ver essa matéria depois, que eu não cheguei a ver. Eu até coloquei no meu Instagram uma parte, né? E aí ela foi colocando nos posts, porque ela estava passando dificuldade, ela estava recebendo a cesta básica da prefeitura, mas só isso. E tinha uma filha para criar e tudo mais. Então é uma história emocionante. Gente, como é que uma pessoa... Como é que um ser humano tem que passar por isso, né? Isso é inaceitável, na verdade. Uma pessoa inadmissível. Inadmissível isso. Então eu não aguentei. E graças a Deus nós conseguimos muitas ajudas. Eu mesmo ajudei, mas isso não basta, porque é só uma. Então a solução ela tem que ser maior, né? Não é só para aquela mãe, é para todas. Eu acho que nenhum brasileiro, ninguém tem que passar por isso. Eu acho que esse abismo social ele requer sim atenção. Não, isso para mim para ontem, né? É um dos principais problemas do Brasil, se não for o maior, porque na verdade esse abismo social é consequência de todos os outros problemas. E quando a gente tem, por exemplo, você vai ali na Barragem Santa Lúcia, você tem uma favela e do lado você tem prédios ricos, mansões lá no São Bento, isso é absolutamente intolerável. Não os ricos, não, eu acho que todo mundo devia ser rico. A pobreza é intolerável, né? Porque muita gente fala assim, não, eu sou absolutamente a favor da riqueza, mas para todas as pessoas. Eu acho que tem que ter, a gente tem que ter uma consciência, né? Até do que a gente faz, o que a gente prega no dia a dia, porque tá em todo mundo. Tem que ter direito à moradia, direito a se alimentar, ter mais de uma refeição por dia. Eu acho que a gente tem que... E não estou falando uma questão só política, é uma questão mais social como ser humano. A gente tem que dar um passo além disso, a gente tem que começar a pensar no próximo. Isso, na verdade, é constitucional, né? A Constituição, ela prevê o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à educação, à segurança pública. São deveres constitucionais do Estado brasileiro que deveriam ser cumpridos e, infelizmente, não são. E é até inteligente que nós sejamos um país de classe média. Se você é um país de classe média, você tem mais consumo. Se você tem mais consumo, as empresas vendem mais, as indústrias produzem mais e o país fica mais rico. Então a pobreza é ruim em todos os sentidos. Todos os sentidos. E você acha que hoje, voltando ao assunto de jornalista, que a gente não foge do assunto de jornalista, que tem um comunicador, você vai trocando figurinha, vai recebendo figurinha, né? Vai recebendo figurinha. Você acha que, sua opinião, você acha que existe hoje imparcialidade na TV, no jornalismo, na internet? Existe imparcialidade? Nunca existiu, né? Não, nunca existiu. Quando você estuda comunicação, a gente sabe que a imparcialidade é um dos mitos, assim como a neutralidade. O que existe, e é importante que exista, é a busca pela imparcialidade. Mas você tem que deixar bem claro para o seu espectador, para o seu telespectador, não existe imparcialidade. Por isso que quando eu vejo uma chamada de um jornal assim, jornal tal, imparcial, mentira. Até a palavra que você escolhe, você já está sendo imparcial, você já está fazendo uma escolha. E não existe muito direito de imprensa, existe direito de empresa. Então a gente sabe muito bem que cada empresa tem seus interesses, isso é muito válido. Todo jornal tem seu dono. Todo jornal tem seu dono. Mas, por exemplo, você vai na França, você tem 2 jornais principais. Um é de esquerda, outro é de direita. E eles se assumem, isso é honesto. Então eu acho que as televisões, os jornais deveriam ser mais honestos. Não somos imparciais. Nós temos a nossa opinião, nós temos os nossos interesses. Você tem que saber disso. Sabendo disso, você está lendo de uma maneira mais honesta. Você está vendo de uma maneira mais honesta. Saindo desse preceito aí, você como comunicador, o jornal tem um dono, o dono tem uma pauta. Sim. Quando essa pauta conflita com a sua pauta, como você, comunicador, lidar com isso? Olha, como eu disse, e eu vou falar bem sinceramente, assim, bem sinceramente mesmo. Principalmente nesses 3 anos como apresentador da Record, nunca houve um momento em que eles falaram não fale isso, não fale aquilo. É evidente que você mesmo tem sua autocensura. Né? Você mesmo sabe o que você pode falar, sabe o que você não pode falar. Mas eu tinha na Record liberdade absoluta de expressar a minha opinião. Porque o jornal... E deu certo. Eu fiquei durante 3 anos. O jornal que eu apresentava, ele tinha 1 hora. Às vezes, 20 minutos era de opinião. Quem fazia as opiniões não tinha TP, não. Na opinião, não, era eu.
Então nunca houve, a não ser que eu errava às vezes, aí obviamente que o chefe fala assim, você errou aí, você falou bobagem. Mas nunca houve uma censura por parte da Record, porque a Record dá liberdade aos comunicadores, e ela fala, essa é a opinião do comunicador, não é da Record. Ela sabe separar. Então, óbvio que pode haver algum tipo de conflito, mas comigo, especificamente, nunca ocorreu. Mas também eu fiquei 3 anos, se eu ficasse mais tempo... Mas também tem a relação da sua própria postura. A pessoa que vai tentar te enfiar uma parada da goela, ele sabe. Vou tentar nele, ele vai me mandar tomar no cu e vida que segue. Porque eu falava, vamos ser honesto. Olha, não vem querer me ludibriar, não, né? Vieram me falar uma vez, negócio de uma lei. Você tá me ludibriando, eu sei que essa lei não é assim. Então, assim, a pessoa sabe, o diabo sabe pra quem aparece. E falando de Record, você me desculpa estar aqui, mas a gente tem que tocar no assunto. Então você tá aqui com o papo aberto, a gente conversou e você já falou assim, Thiago, pode falar o que você quiser. A gente tá aqui pra falar tudo. Dá uma extravasada também, dá uma relaxada. Como é que foi a saída da Record? Foi muito traumático? Como é que foi? Porque eu, como telespectador, eu que tô fora, né? Eu vi como se fosse uma injustiça. Essa é a minha opinião. Thiago, eu não tô falando pelo André, não tô falando pelo Rafael, não tô falando por ninguém. Mas como é que foi? Eu hoje, observando tudo que aconteceu, eu tenho meus entendimentos a partir, né, de toda a história. Para mim foi, evidentemente, extremamente traumático, porque eu tinha 14 anos de empresa. E dentro desse contexto estava tudo muito bem, audiência em alta, nós batemos recorde de audiência, faturamento comercial também em alta. Então, eu posso dizer que foi uma surpresa para mim quando eu voltei de férias e descobri que eu não estaria mais na Record. Mas, vida que segue, eu acho que Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Eu pensei muito depois que eu saí da Record sobre o que eu queria para minha vida, sobre o que eu queria buscar. Eu sempre fui muito idealista no sentido de, na Record, eu buscava ter, nos meus comentários, que era parte da minha liberdade, um olhar mais social, mais humano. Então eu pensei, bom, já que isso aconteceu, uma decisão deles lá, por um motivo ou outro, eu vou tentar agora me reinventar, me refazer para algo melhor, para algo que possa me dar felicidade. Para algo que possa me dar uma vida... Satisfação. É isso, satisfação. Estou buscando isso agora. Aproveitando esse gancho aí seu, só para comentar um negócio sobre o Thiago, foi uma putaria que vocês fizeram com você, mas vamos deixar isso pra lá. Uma falta de sacanagem. Uma falta de sacanagem. Sacanagem é bom para um caralho. Voltando a essa pauta, você falou que você é muito pautado nessa questão social e tudo mais. Eu nem sei se a gente pode falar disso. Se a gente não puder falar, a gente muda de assunto. Não, você é pré-candidato a deputado estadual. Sim, eu estou enganado. Sim, verdade. Esses são os preceitos básicos da sua candidatura, essa questão social? Quais são? Eu, então, dentro desse contexto do que fazer, muitas pessoas me procuraram. André, você sempre gostou de política? Porque, infelizmente, a política hoje ela enfrenta uma certa resistência pelos maus. E se aqueles que querem fazer diferente não ocuparem os espaços, vai continuar do mesmo jeito. Então, se as pessoas continuarem com esse preconceito com a política, vai continuar do mesmo jeito, porque só vai ficar na política aqueles que lá já estão. Uhum. E tem muita gente boa na política também. Muita gente boa que, por causa dos maus, acabam, né, sendo colocados na mesma vala comum. E isso não é verdade. A política é um exercício como qualquer outro. E precisa, evidentemente, de renovação, de moralidade e tudo mais. Eu vivi lá durante esses 14 anos de Record vários problemas da região metropolitana de Minas Gerais. Eu vivenciei esses problemas. Eu tive em todas as cidades da região metropolitana. Eu vi o que era necessário. Como apresentador, eu dava as minhas opiniões não só sobre o problema, porque apontar o problema é muito fácil, mas também sobre as possíveis soluções. Então, quando eu decidi ser pré-candidato hoje, porque a lei eleitoral determina que nós ainda somos. Ainda tem, porque depois das convenções que a gente pode falar. A lei é absurda.
A lei é completamente ridícula. Faltando 3 meses, o cara não tem que usar a palavra pré. Eu não sou candidato, que trem idiota, velho. Tá tudo bem. Vamos seguir a lei. Vamos seguir a lei. Minha função é criticá-la. Sigo até o fim da minha vida. Que perder o réu primário por causa do podcast não dá pra caber, vai tomar tapinha na bunda. Mas vamos lá, é uma tremenda uma hipocrisia. André, mas eu vejo você aproximando de segmentos, eu te sigo no Instagram, né? O Rafa também, não sei se já segue o André. Eu vejo você aproximando de vários movimentos, que são movimentos sociais e são movimentos para que as pessoas tenham mais dignidade até no seu trabalho. A questão da legalização do buzzer, você tem tá de perto, não tem? Eu acho o seguinte, eu não quero ser um pré-candidato e um futuro, se Deus quiser, candidato de bandeiras específicas. Eu quero representar a população. Acho que você está lá, um deputado estadual, no meu caso, um deputado federal, ele está lá para representar as pessoas. Não só aquelas que votaram, mas todas as outras. Né? E representar naquilo que lhe é de direito. O que um deputado estadual faz? Ele elabora leis, ele fiscaliza o executivo, ele tem também as emendas parlamentares que ele pode enviar para os municípios, que ele pode enviar para instituições. Só um segundo. Repete de novo isso aí que você falou. Porque, pessoal, só para todo mundo saber, isso aqui é função de um deputado, tá? Por favor. O deputado, ele é um legislador, é o do poder legislativo. Então, o deputado, ele tem a função de fiscalizar o executivo, o deputado ou o vereador no âmbito municipal, e tem a questão de legislar, de fazer as leis, no caso, as leis estaduais. E também, isso aí, você pode falar que é uma distorção ou não, mas é uma forma de também influenciar no executivo, que é mandar emendas parlamentares, por exemplo, para uma instituição, para uma prefeitura. É uma forma do Poder Executivo distribuir os poderes, um pouco do poder dele. Que exatamente, que no Brasil, inclusive, o Poder Executivo concentra muitas coisas, principalmente o Poder Executivo Federal, né? Concentra muito. A gente precisa até discutir essa questão da municipalização. Mas eu quero ser alguém que represente as pessoas conhecendo os problemas, e mais do que isso, você falou da buzzer, uma coisa que eu tenho batido muito, a gente precisa modernizar. Buzzer é legal pra caralho. Nossa, puta que pariu. Caralho, velho, a amiga da minha namorada. Gival do palavrão. Ele foi parar lá no caralho, velho, agora eu tô lembrando o nome do estado. Isso aqui é um estado a 1000 e burdoada de quilômetro. Ia ser 300 e não sei quanto anos do buzzer sem conto. Ué. Sem as promoções. 1/3 do preço. Tem um outro amigo dela que viajou de buzzer, pegando uma promoção de não sei o que lá pra completar a cadeira, 20 centavos daqui pra São Paulo. Então o cara tá na agenda certa. Nós que é pobre, a gente tem que usar buzzer. Eu acho que não é só por causa disso também. Você tem, por exemplo, em Belo Horizonte, eu sempre parto nisso. Todo mundo fala, vamos abrir a caixa preta da BH Trans. Até hoje eu não vi essa caixa preta. Até hoje eu não entendi os custos operacionais das empresas de ônibus em Belo Horizonte. Foi feita uma CPI na Câmara Municipal. Essa CPI, ela teve um relatório. Esse relatório final foi aprovado. Como é que acontece numa CPI, né, numa comissão parlamentar? Se o relatório é aprovado, se há indícios de crimes, esse relatório é enviado para o Ministério Público. E o Ministério Público decide se vai fazer a denúncia. Quem abre mesmo da caixa preta é o Ministério Público. É o Ministério Público, apesar de, né, da CPI ter ali a função investigativa, né? E quando foi feita a CPI da BH Trans, a licitação de 2008 estava sumida. Toda a licitação sumiu. Não estava digitalizada. É surreal o negócio. 2008. Nós estamos falando 30 anos. 1912, não. E aí ela tinha as empresas, os consórcios, que na verdade, para mim, é um cartel de famílias, né, de donos de empresas de ônibus de muitos anos atrás, que dominam, que ganham dinheiro, que se favorecem com um transporte público de péssima qualidade. Essa configuração aí se chama máfia, né? Configuração, se for olhar bem no dia de mais ou menos isso. E não é só em Belo Horizonte, porque aí você vê que eles têm, as empresas têm em Ipatinga, tem em várias cidades e tudo mais. Isso vem de muitos e muitos anos, com um transporte público de péssima qualidade. Vamos falar a verdade, os donos das empresas de ônibus andam de helicóptero,
andando de Ferrari. Não, eles não andam de ônibus. busão, Não, né? ele vai pegar no teu carro às 7 horas da noite. Ô, André, Cristiano Machado ali 6h30. Não, o cara... Você tá achando que ele vai largar serviço 6 horas da tarde pra chegar 9 horas da noite em casa? Não. Nunca. O dia que ele for obrigado a fazer isso, ele melhora os ônibus. Melhor. Não, e o problema, assim, isso eu não tenho uma opinião formada. Mas você não tem metrô em Belo Horizonte, gente? Será que é lobby das empresas de ônibus? Não tem condição. Você tem uma linha só. A última expansão foi em 97, no governo Fernando Henrique, fizeram até Venda Nova. E aí você não tem a linha 2, que é fácil de fazer até o Barreiro. Agora estão com um projeto de privatizar essa linha 2. Teve senador que veio aqui, falou que ia resolver e tudo mais, e não resolveu. Não vai resolver, a gente sabe. Não vai, a linha 2 até o Barreiro. Cadê a outra linha, Pampulha Savassi? É surreal. Uma cidade como Belo Horizonte, mas isso é qualidade de vida. Uma pergunta, Belo Horizonte não vai voltar ninguém. Desculpa. Você preparou o seu psicológico pra brigar com esse cartel, cara? Cara, eu não tenho problema nenhum de brigar com esse cartel, porque eu já brigava feio com esse cartel no MG Record. Quem assistia sabia que, eu vou falar diretamente, o Cetra, que é o sindicato das empresas de ônibus, dos donos das empresas, eu batia sempre neles, e batia mesmo, porque eu não tenho nenhuma relação com eles, não quero ter nenhuma relação com eles no sentido de cartel, no sentido de defesa dessas empresas que são de péssima qualidade, que demonstram um transporte coletivo de péssima qualidade, que o cidadão tem que sair de Belo Horizonte, aí já né, vamos lá do transporte metropolitano, para ir para Ribeirão das Neves e ficar 3 horas para conseguir o deslocamento, trabalho, casa. Isso é qualidade de vida. E quando, por exemplo, o Zema fez o decreto do Buzzer, o que é isso? Aumentar a concorrência. Super perspicaz. Né? Você aumentar a possibilidade das pessoas terem outras empresas. O que os deputados estaduais, alguns fizeram? Né? Acabaram com o decreto, caíram com o decreto. Será por quê? Né? Não, e eu vou te falar, e a gente está tendo hoje uma grata surpresa, né? Fazendo propaganda pro Zema, né? Nós tivemos uma grata surpresa com o Romeu Zema. Eu acho que ele tem se mostrado um grande administrador, né? E todo mundo, como se qualquer ser humano, ele tem os erros e os acertos, como qualquer administração, qualquer administrador, mas ele tem sido um bom administrador. Você imagina o seguinte, eu acompanhei toda a história do Zema e participei dos debates até pela Record. Dizem que o debate da Globo para ele foi o mais importante, foi quando ele ganhou a eleição, enfrentando 2 gigantes da política, o Pimentel e o Anastasia. Que eles estavam travando a briga entre si. O Zema veio por fora, na terceira Mineirinho, Comenquer, tirou o Pimentel e foi contra o Anastasia no segundo turno e ganhou de lavada. Foi quantos por cento, vocês lembram? Mais de 70%. Foi mais de 70%, né? Aí falaram isso, vou mandar um abraço aqui pros meus compadres, Cadu e Dai, são lá do cerimonial do Zema. Um abraço. Um abraço, viu, gente? Vamos voltar. Manda um abraço então para um amigo meu aqui, que é amigo seu também, Fernando. Menino de Ouro. Menino de Ouro, é Menino de Ouro? Menino de Ouro. Então um abraço, Fernando. Mas aí o Zema chegou, você imagina, ele não esperava que ele seria governador. Acredito eu que na cabeça dele. Eu acho que na hora que ele ganhou ele falou assim: mentira, tô fazendo pegadinha. Estão fazendo pegadinha. E aí pegou um estado devastado, porque Minas Gerais eu sempre comparo, o pessoal gosta de comparar com futebol. Minas Gerais era o Cruzeiro antes do Ronaldo chegar. Estado falido. Se fosse uma empresa privada, não tinha solução. Então a equipe econômica pegou assim, e fora a caixa preta dos antigos gestores. E, querendo ou não, mesmo no contexto de pandemia, consegue, né, colocar em dia os salários, consegue colocar o 13º em dia, consegue melhorar as finanças e melhorar os investimentos do Estado. Isso é realmente um fato que nós temos que destacar, nós temos que ser honestos. Porque, assim, seja apoiador ou não, administrativamente, não querendo ou não. Exatamente. Mas ele está agradando gregos e troianos. Aí você pega o Pimentel, por exemplo. Meu pai é professor estadual, cara. Meu pai ficou recebendo de 3 vezes durante um tempão, ficou sem 13º. E foi um bom, administrou bem Belo Horizonte. E realmente foi. Foi um surpreendente, eu não sei o que. Gente, eu tava na coletiva quando o Pimentel ganhou o governo do estado. Ganhou do Pimenta da Veiga. Eu via na fisionomia que ele não tava feliz. Eu não sei se ele... Não sei por cara, quê. Essa bomba. Mas para chegar nesse... Para ganhar... E esse treino é para ganhar principalmente o governo do estado. A gente vê que é uma dimensão enorme.
que essa pessoa tem que ter feito? Acordo demais. Aí ele falou assim, eu tô amarrado. Eu falei, nossa senhora. Eu acho que é essa daí que é uma grande coisa do Zema, né? Porque o cara é um bilionário. Não, o estatuto... Você precisa fazer acordo, você não, você se foda. Quando você falou pra me dar 30 mil, toma 60 aqui pra você calar a boca e ir embora. O cara é dono de... O cara é rico. Além de tudo, o estatuto do Novo, a política do Novo, ela é diferente da política dos outros. Tá mudando um pouco hoje, né? Porque não permitia nem reeleição, mas agora o Zema vai reeleger porque eles mudaram o estatuto também. Mas não só por isso, né? Foi por outras causas para também atualizar o estatuto. Né? Porque é igual um estado igual Minas. Se em 4 anos você não coloca isso no eixo nunca. Eu vou te falar que eu tô tendo nessa minha pré-candidatura contato com algumas pessoas do governo. Eu sou um candidato que apoia, pré-candidato, desculpa, gente. Pré-candidato. Vou falar de novo, eu sou um pré-candidato que apoia o governador Zema. Eu sou um pré-candidato que apoia o governador Zema. Quero, assim, falar de um trabalho feito pela Secretaria de Governo do Zema, uma das pessoas mais interessantes que chegou até a mim, que é um amigo meu, foi prefeito Mateus Leme, que é o Júlio Fares. Tá aqui pertinho. Ele tá lá na Secretaria de Governo, tá me ajudando muito nessa construção de uma candidatura que tenha proposta, que seja honesta, que queira fazer uma assembleia sem tomar lá da cá. A Michele também, que é uma pessoa fantástica lá da Secretaria de Governo, que tem uma luta, que tem uma batalha para essa política de verdade, para que a Assembleia seja uma Assembleia sem tomar lá da cá. O Igoreto, que é o secretário de governo, que desde o início também, nós tivemos uma discussão de projeto de candidatura. Até arrepio de falar isso. Nós tivemos uma construção de que nós precisamos de uma Assembleia que não tenha tomar lá da cá. Nós precisamos de uma Assembleia que tenha interesse por Minas Gerais. Nós precisamos da Assembleia que não seja viciada. Infelizmente, nós temos uma Assembleia viciada. Não é verdade? E o que você espera nessa nova jornada, André? Como é que é? Assim, eu vou tentar... O Rafa fez essa pergunta, mas eu vou refazê-la de uma outra forma. Como é que é todo dia? É gratificante você levantar e falar assim, não, agora eu tenho mais coisa para alcançar? Porque acaba no momento da carreira, que você chegou você está num ponto da sua carreira que você já é um comunicador que a gente cita em exemplos. Pô, o André Rocha falou isso, porque a gente tem confiança no que você fala, né? Obrigado. E como é que é você levantar agora e você falar assim, eu tenho essa responsabilidade, né, de informar e também eu tenho essa responsabilidade de me posicionar? É uma mudança muito grande, eu acho, porque antes, eu falo até um pouco com a minha noiva sobre isso. Antes eu chegava na Record 2 horas da tarde para ajudar a fazer o jornal com as outras pessoas, 8 horas da noite ia para casa. Agora eu estou iniciando toda uma construção, né, de uma nova vida mesmo, né, de coisas que eu não conhecia. Eu sabia da política mais macro, agora eu estou conhecendo um pouco dos bastidores da política, que eu não conhecia tanto, que agora eu estou conhecendo. Mas principalmente conhecendo pessoas. Então é gratificante isso, é uma nova realidade que eu estou gostando demais. E é um novo desafio que eu estou gostando demais. É uma maneira de você se reinventar mesmo, e era uma coisa que mais cedo ou mais tarde eu gostaria. E acabou sendo agora. E eu vou te falar, esse posicionamento que você está tendo, tanto aqui, quanto nas redes sociais, quanto a gente escuta falando por outras pessoas que são alguns amigos nossos, tá? De parabéns. Continue assim e vamos nesse, que nós precisamos de mais candidatos, mais pré-candidatos. Aqui, ó, língua no cenário. Mas eu sou candidato a candidato. Nós precisamos de mais pré-candidatos que tenha essa pauta de estar ajudando a sociedade, independente pro lado que vai. O negócio é o ser humano tá confortável, tá comendo, tá dormindo, tá morando, e a gente encurtar um pouco esse abismo social. Exatamente. Confiamos em você. Fazer uma pergunta aqui. Levando em consideração, você, para começar a pergunta, você filiou Patriotas. Patriota. Se eu não estou em eu dei uma bugada hoje para mim, né, ficar mais inteirado do assunto. Você filiou Patriotas 51. Do nosso prefeito Adonis aqui em Joatuba. E aqui, eu vou adivinhar seu nome só pela sua... gente, filma ele ali. Eu vou perguntar pra ele, vou adivinhar seu time só pela sua cara. Vamos falar de futebol? Vamos. Cruzeirense. Sou cruzeirense. Eu também. Eu sou cruzeirense desde que eu nasci. E como é que tá? Qual que é o seu contato com o futebol? Ó, eu já fui muito, na adolescência, muito torcedor. Quando o Cruzeiro foi campeão em 2003...
né? Campeão brasileiro, porque tinha aquele negócio. O Cruzeiro não é campeão Tem brasileiro. que especificar bem, porque é muito título, a gente tem que ficar falando. Muito, não, tem uns 40. Você torce pro Chicago Bulls. Você nem futebol você gosta. Na época do Super Nintendo, eu jogava só com o Chicago Bulls, lá no NBA. Lá. Tá vendo? Representado também. Caralho, O Chicago Bulls era o melhor time da década de 90. No futebol, minha única lembrança boa do futebol é Superstar Soccer 94. Eu lembro também. Eu jogava. Essa é a melhor lembrança. Eu tinha um campeonato brasileiro. Do caralho. Eu ia pra falando no Lan House, não, como é que chamava? Campeonato brasileiro, 96. Você era falando espanhol. Tiro livre, Maria Paula. Legal, eu gostava. E dentro, você já narrou alguma vez? Você fica lá no videogame, você põe no mudo e fica lá você? Eu fazia isso, cara. Você fazia? Fazia. Nossa. Você fazia há muitos anos, cara. No FIFA 96 eu narrava, eu fazia uns campeonatos ilusórios, que eu criava os campeonatos. E eu ia fazendo na agenda lá e eu narrava. E eu jogava contra os outros times e tudo mais. E eu narrava. Eu fingia que era narrador. Bicho. Eu vou te lançar um desafio. Qualquer dia desse você vai fazer no Instagram. Tem que treinar. Vai fazer no Instagram uma narração de um jogo. Pelo menos um lance. Eu quero saber como é que vai ser o André. Vou testar. Com o Thiago fazendo o jogo. O gol. Não, artilheiro. Nossa, eu tô péssimo nisso. Eu amo futebol. Eu jogo toda quinta-feira. Peladinha. Top. Eu amo, mas assim, eu tenho vergonha de jogar futebol, porque eu sou ruim demais. Então, assim, eu não sou nada competitivo no futebol. Então, eu só erro a bola. Eu fico mais desorientado que tudo. Eu não sei, cara. Eu acho que o meu cérebro não é pra jogar futebol. Mas é um esporte mágico. É mágico, maravilhoso. Nossa, você entra ali dentro, você quer. Mas quando você joga, você entra ali dentro, você fala, pô. Às vezes você tá pagando. O Neymar recebe milhões pra jogar. Às vezes eu tô pagando ali R$10, 2 horinhas de pelada, pago 30 por mês ali, porque dá 10 de desconto. Aí você entra no jogo ali, você quer fazer o que o Neymar tá fazendo lá fora, velho. Não, eu querer até quero. Mas eu não consigo. O problema é a cabeça consegue pensar, mas o corpo nosso, já com 35, André, tá difícil. Não, e eu, cara, eu jogava pelada lá da Recob, eu era o pior. Eu era o pior, assim, coisa horrível que eu ficava com vergonha, eu saí com a autoestima lá embaixo, assim, falei, puta que pariu. Como é que eu sou ruim desse jeito, gente? Eu era muito ruim mesmo. Eu tenho que botar a censura que eu falei uma palavra. Não, gente, desculpa, foi sem querer. Tô ganhando. Eu era ruim demais. Eu sou ruim, só que agora eu desisti de jogar, porque assim... Mas acaba machucando. Eu não tenho capacidade nem de machucar. Eu nunca machuquei. Nossa, de tão ruim eu sou. Ô André, mas eu vou falar pra você, pra praticar futebol você é ruim, mas que gosta de um carnaval, pra correr atrás de um bloco, eu sei que você gosta. Agora assim, eu gosto de escola de samba. 10 km. Eu gosto de escola de samba, muito. Inclusive eu falei pra minha noiva, a Grande Rio vai ser campeã do carnaval. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos ver. Eu tuitei que a Grande Rio ia ser campeã do carnaval. E foi campeã hoje a Grande Rio. Foi campeã? Foi campeã. Já foi, eu mandei pra ela aqui, ó, no meu Twitter. Aqui, ó. Ó pra vocês verem aqui. Pode dar uma olhadinha aqui, ó. Isso. Falando pela estética, pra mim, Grande Rio. Tá bom, fazer uma campanha na Sapucaí, né? André pra ser jurado. É o comentarista. Eu sou melhor que o Milton Cunha, que é comentarista na Globo. Isso, Globo. Me patrocina nós e contrata. Eu vou narrar melhor que o Alex Escobar, viu? E é um grande comunicador também. Ele é um grande mas comunicador. Você vai ser melhor. Eu sou apaixonado de escola de samba. Eu sei história, sou mangueirense. Você é mangueira? Sou mangueirense. Já vi minha escola caminhando. Você é de Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte. Mas como que um cara de Belo Horizonte é apaixonado de escola de samba? Cara, essa é uma pergunta estranha. A minha avó, minha avó Natália, mãe da minha mãe, que infelizmente já nos deixou, ela era paulista, mas foi muito cedo pro Rio. E ela escutava muito samba enredo. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. E quando eu escutava samba enredo, eu gostava demais. Eu gosto, na verdade, do samba enredo. Então, acho que aquele negócio ficou na minha cabeça e eu sou apaixonado com samba enredo. Todo ano eu compro. Desde 98 eu decoro os sambas enredos. Os enredos, gosto muito de história. Enredo é história, né? Hoje nem tanto, mas era muita história e tudo mais. Até que hoje também teve, né? A história das religiões com matriz africana foi legal. Esse ano foi muito... como não teve muito patrocínio, porque os enredos começaram a ser muito patrocinados, né? Esse ano não teve enredo patrocinado. Não tinha o Dr. Castor? Não tinha. O Castor de Andrade. Eu sou apaixonado por Você viu o documentário? Vi demais, claro. Pô, Nossa Senhora. A gente fala, fez contravenção, mas é tão fofinho. Deixa com nós. Jogar no time dele, né? Que pagava dinheiro vivo. Não, na mocidade, dependente de Padre Miguel, ele, antes da escola desfilar, ele pegava o microfone, você quase abraçava ele. Estou aqui por vocês, por amar vocês. Doutor Castor.
Doutor Castor é um personagem tanto. Apesar, evidentemente, de ser do mundo do crime e tal, mas é um personagem carioca, né? Alô, Fulhões, vou pedir a opinião do André de uma coisa aqui, porque tem muito fulhão que ficou extremamente chateado. Esse final de semana teve uma comemoração lá na Praça Estação. Sim, a Praia da Estação. Praia da Estação. Vou te contar, André, você é a favor... Isso é uma pergunta diretamente para o Thiago perguntando para um jornalista. Você é a favor desse carnaval extemporão que estão tanto pedindo, que tá nas mídias sociais eles estão pedindo muito? Cara, a Virador fez um enredo sobre o carnaval após a gripe espanhola. O enredo era como se fosse um Pierrot fazendo uma carta contando o maior carnaval. Isso é uma flecha? Foi nesse aí? A comissão de frente era um Pierrot, começava com as mortes da gripe espanhola, da pandemia, depois o Pierrot ganhava das mortes. Porque o carnaval de 1919, 5 de março de 1919, foi considerado o maior carnaval do século. Porque o pessoal ficou 3 anos sem carnaval por causa da gripe espanhola. E quando liberou, pô, foi a loucura, né? E a Viradouro fez um enredo contando essa história e falando que a gente tinha que repetir. Eu acho que se realmente as autoridades sanitárias liberarem, o povo está querendo isso. Para quem quer, eu não gosto de bloco de rua. Não é que eu não gosto, mentira. Eu gosto e tal, eu não gosto de ir a bloco de rua, eu gosto de escola de samba. É porque é o mal dos 35 anos, entendeu? Tem The Crawl passando, tem FIFA, tem podcast, tem Voacast, que o Voacast não dá. Não, e você vê que você tá esfregando você. A bebida não fica mas quando tinha 16, rezava pra aparecer uma nem que aquele copo lá, que eu só vou falar o nome pra ele patrocinar nós. Aquele copo ali não dá. Aí é que é a confusão, o pessoal jogando purpurina no você, não, pelo amor de Deus. Mas aqui, você vê que você tá ficando velho quando você chega na balada. Velho assim, na mentalidade, um pouco mais... de velho, cara. Ou mais preguiçoso. Quando você chega na balada, a primeira coisa que você olha, você tem que ter um lugar pra sentar. Eu nunca fui de boate. Né? Mas hoje eu sou meio cada vez mais caseiro. Quando pode, né? Porque trabalhando 16 horas, o tempo você tem que... eu tenho dormido pouco. Eu me tornei a pessoa que eu menos esperava. Eu vi o Zé Serra falando que ele não dormia, que ele era um zumbi. Ele parece um vampiro mesmo, né? Parece o seu Banes. Ele é misturado com o Nosferatu. Eu tô dormindo pouco, cara. Fica acordando e você fica pensando. Um abraço, Zé Serra. Abraço, é sério. Tá vivo ainda? Não, já morreu, tem 42 anos. Não percebeu. Não, falando nisso aí, só abrir um adendo aqui. A gente vai abrir adendo acima de adendo. E como é que foi aquela aberração jornalística do estagiário que foi mandado embora? Que você já foi estagiário, eu sofri assim. Sim. Que lá eu acho que foi uma pegadinha. Aqui, todo mundo falando que a Rainha Elizabeth morreu. Foi no UOL, né? Na Folha de São Paulo. Foi na Folha, não foi? Nossa. Aquilo ali é o seguinte: toda grande mídia deixa um negócio preparado que é o tal do obituário. Uhum. Principalmente daquelas pessoas mais velhas, aquelas celebridades, chama obituário, que é contando a história. Se a pessoa morre, já tá tudo prontinho, você só atualiza. Você vê como é que os conspiratórios falaram que tinha um bolão na Folha pra saber quem tinha morrido. Então eles soltaram sem querer o obituário lá da Rainha Elizabeth. Aí, Thiago, você quer saber se você tá velho? Se tiver seu nome em algum obituário já pronto, você já deu o que tinha que dar, ó. Eu vou te falar que eu sei de alguns obituários. Complicado. E soltaram o estagiário deve ter sido mandado embora, ou quem soltou lá, deve ter sido mandado embora. Ou alguém que queria ser mandado embora, né? Pra calhar o trem mesmo, tô de aviso prévio, né? E eu vi um caso, isso aí eu vou perguntar pra você, porque, igual eu te falei, a gente vai prezar aqui sempre aqui no Voacast sobre o fato. Sim, que sim. Doe a quem doer. Né? Nosso combinado é esse. E contra fatos não há argumentos. Não há argumentos nenhum. E eu vou te falar, e é fato que estava veiculado nas redes sociais, porque a sua saída da Record, que não, ela movimentou muito as redes sociais, quando todo mundo viu que você não estava lá mais. Esse boato foi que não deixaram você despedir da equipe, despedir do povo. É verdade isso? Isso é uma praxe das empresas, né? Não sei se vocês têm medo da gente falar uma besteira. Realmente, nem do público, nem dos colegas. Vamos ser sinceros, eles até permitiram, mas eu não quis, porque
você quer ir embora e tudo mais. Eu tenho que ser bem... Mas o público, realmente, eu saí de férias, falei, daqui a 15 dias eu tô de volta. E não voltei. Tem gente que até hoje não sabe que eu saí da Record. Cadê você? Foi pra onde? Aqui, ó. Então pede licença. Dá um recado pra Gente, eu quero pedir licença pra entrar na sua casa e você me acompanhar sempre. É muito sensacional. Gente, igual eu te falei, igual eu coloquei nas chamadas no meu Instagram, né? Quem me segue lá viu. É um grande comunicador. É um cara que a gente conviveu com ele durante muito tempo, né? 7 horas da noite, podia estar bravo, podia estar nervoso, podia estar o que for. Eu tava lá vendo, a gente tava vendo e se informando. Um cara responsável, um pré-candidato que eu creio que vai ter muito sucesso na vida. Amém. Honesto. Amém. Né? E eu queria que você desse uma palavra para o nosso público, que conversasse, falasse um pouco sobre, pra gente aí, manda um recado para aquela câmera, sobre a desinformação, que a gente está sofrendo muito com isso hoje. Eu acho que não tem aquela que fala moral da história. A moral da história que hoje aqui vai ser essa câmera, você vai dar... Essa aqui? Isso, falava sobre a desinformação. Gente, falando de samba enredo, que eu gosto muito, tem um samba enredo que ele é pouco conhecido, mas eu gosto muito, que fala que informação é arma para se defender na vida. E, de fato, a única arma que eu gosto é a informação. Então, você procure saber das suas coisas. Tem um texto que fala sobre o analfabeto político, aquele que não quer saber da política, aquele que acha que política é coisa de alguém corrupto. Isso está errado. Porque você que não quer saber da política, deixa que os corruptos fiquem na política. Você que não quer informação sobre os políticos, deixa que os políticos sejam sempre ruins. Então eu acho importante que você procure saber. A política, por exemplo, vai definir o seu dia a dia. O seu candidato. Você lembra quem que você votou? Ninguém lembra, geralmente. Então a gente tem que se informar. Tem que ir lá cobrar dos seus deputados, dos seus vereadores, dos seus prefeitos, dos seus governadores, do presidente da República. Democracia é participação de todo mundo. E para ter participação de todo mundo, tem que ter informação. Então procure se informar para que você possa sempre se defender. Um cidadão só é pleno se ele tiver informação. Ô André, mais uma pergunta aqui. É pra gente poder situar. Vamos lá. Agora, nesse momento, o André Rocha saiu da Record. Agora ele tá fazendo o que além de campanha política? De se fuder? Pré-candidato. Pré-candidato. Não é campanha, né? É a pré-campanha. Eu tô nesse período de trâmite. Pré-campanha, de pensar nas estratégias, de pensar nas pessoas, de pensar nas metas de mandato, o que eu quero para o meu mandato. Eu estou também numa TV, fazendo um jornal de meia hora, numa TV que chama Deep TV, também como uma forma de estar perto das pessoas, né? Perto das pessoas que são meu público, nas redes sociais e trabalhando o tempo inteiro para tentar levar isso, as minhas novas ideias para as pessoas. Então eu estou nessa fase de construção mesmo da candidatura. Nossa senhora, falou bonito. E a relação sua aqui com a cidade, aqui com Joatuba, como é que é a sua relação aqui com a cidade, o seu carinho, que eu sei que tem um carinho imenso, que você vai comer um tropeiro ali na praça, na feira, de paparazzi, né? Tira umas fotos ali, você vai ali, qual que é a sua relação com a gente aqui? Eu, na verdade, assim, Joatuba em Minas Gerais hoje minha segunda cidade, né? Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas eu tenho uma relação com Joatuba gigantesca, né? Minha mãe veio pra cá pra trabalhar com Adonis e ficou aqui, amou aqui, não quer sair daqui de jeito nenhum. Eu também amo aqui, minha irmã tá morando aqui também, em Joatuba, e é uma cidade que me acolheu, é uma cidade que me faz bem, e eu há mais de 14 anos estou aqui, há mais de 14 anos, não, mentira, 13 anos, vindo pra cá. Eu cheguei a morar com a minha mãe aqui 5 meses, só que não dava, né? Trabalhava na Record, você ficar indo e voltando, aí ficou inviável, mas morei aqui. Então, votei em Joatuba, né? Quando morei aqui, transferi meu título porque morei aqui. Então, eu tenho uma relação de unha e carne com Joatuba. Porque você é pré-candidato quando você for eleito, você vai olhar muito pela nossa cidade. Inclusive, dentro dessa construção, você falou do partido do Patriota, que é o mesmo partido do Adonis. Um dos motivos, né, de eu ter ido para o Patriota foi isso.
também por acreditar no Adonis, por conhecer a história dele, por acreditar no Patriota, no Fred Costa também, que ajuda muito Joatuba, né, como deputado federal. Acho que foi o mais ajudou, né? Foi o que mais ajudou Joatuba. Eu fui visitar um projeto fantástico aqui da prefeitura, que é o Animal Luz, que ele ajuda também, que é um projeto que outras prefeituras deveriam fazer, deveriam seguir o exemplo de Joatuba, vir aqui visitar, replicar um exemplo muito importante da cidade. Inclusive o desfilacão, viu, seus? Eu não podia. E adota os cachorros também, pô. Seus cachorros. Vai lá, dona, adota os cachorros. É isso aí. Então, assim, e eu acho que Joatuba é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa. E, todo respeito, eu acompanhei toda a história política de Joatuba, né? Desde quando o primeiro mandato do Adonis, eu acho que Joatuba se desenvolveu politicamente muito. Com todo respeito, Joatuba antes tinha um sistema meio que de coronel. Isso, todo mundo fala, isso não é segredo pra ninguém, não. Você falou uma coisa que não assusta número zero de pessoas. Novidade zero. E eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu tenho opinião, e eu sempre tenho, eu dou minha opinião. Esse sistema não é fácil de acabar com ele. De combater. Esse sistema ele tem resquício até hoje, a gente sabe que tem. É o curral. Esse é o nome até denigre, né? Mas a galera era gado. Ô, gente, eu vim aqui fazer campanha aqui em Joatuba no dia da eleição, tinha, com todo respeito, tinha gente lá de um outro grupo político arrastando gente para votar. Gente, cesta básica é compra de voto. Deixa eu falar com você diretamente. Muito sério, para todo mundo de Joatuba. Você não pode vender seu voto por uma fralda, por uma cesta básica, por nada conta de luz, por nada disso. Você tem que dar seu voto por alguém que você acha que vai mudar a sua realidade como um todo. E eu vi aqui, inclusive em eleições, pessoas comprando voto com cesta básica. Isso tem que acabar de uma vez por todas. E depois vai cobrar e fala, já paguei. Depois vai cobrar. E teve prefeita que foi caçada por situações assim. Tem que ser caçado mesmo. E nós temos que mudar de uma vez por todas essa realidade, passar por cima disso em Joatuba, porque, como eu disse, ainda tem resquício desse coronelismo na cidade, né? Ainda tem resquício dessas pessoas antigas. Eu falando ali, eu quase soltei sem querer, cara, 50 conto um pinto de cocaína. Porque a cidade mas tem história disso, não é mentira, tem histórias que são. Não, meu parceiro. Todo mundo da cidade sabe. Todo mundo sabe. Tem que comprovar? Não tem que comprovar. Vai posicionar reto, tomar um tiro? Não vai. Mas todo mundo sabe. Nem precisa, não tem nem necessidade. Se comprava por 50 conto um pinto de cocaína, tinha. Mas cala a boca. Isso é um absurdo. Não, e assim, eu fico... Você vê como é que a transformação política ela é lenta, né? Estou falando de um novo grupo político que chegou em Joatuba e até hoje enfrenta práticas antigas daqui da cidade, pessoas que têm práticas antigas, grupos políticos que têm práticas antigas. Então, a consciência da população ela é fundamental para isso, para que esses grupos sejam, com todo respeito, extirpados. Assim. Mas como é que as coisas se conectam? Verificar os fatos. Os fatos. Antes de qualquer coisa que escutar, fala, não, peraí que eu vou ver lá no... vou ver lá no... Você falou, ou lá na página da prefeitura, ou no diário oficial, ou no meio científico. A pessoa tem que ter... Eu acho também que isso é um trabalho, vamos falar assim, que é coletivo, tanto da imprensa oficial, da qual ele participa, quanto de nós, né? Que não somos muito, entre aspas, uma imprensa extraoficial. Diminui a gente não, Rafa, que nós aqui a caminho... Nós é extraoficial para um caralho. Mas até nós, a gente tem que deixar muito claro, por exemplo, que ele fez de falar isso é função de um deputado, que as pessoas têm que começar se o pessoal começa a entender o que é função do deputado, cara, o cara não vai cobrar do deputado uma cesta básica. Não vai, por favor. Né? Entendeu? Ele vai falar, não, deputado, sua função é essa daqui, vou votar em você por esse motivo e eu quero que isso ocorra. Mas deixa eu te falar uma coisa agora sério também que eu queria falar aqui hoje, nessa construção. Infelizmente, políticos, eles alimentam essa situação. Sim. Infelizmente, políticos que têm dinheiro compram votos com cesta básica. Infelizmente, políticos que têm dinheiro compram votos com fralda. Compram votos com boca de urna, compram votos de uma série de outras formas. E é por isso também que a política não muda. Mas aí a gente fala do político. E aquele que tem o voto comprado? E aquele que aceita? E aquele que pega uma cesta básica? Que pega material de construção, gente? Isso não é função do político, não.
A função do político é o público, o bem público, não é o seu bem particular. Então você tem que mudar de uma vez por todas, senão vai virar esse ciclo vicioso que nós temos hoje. Tanto que existe a assistente social, o CRAS e outros órgãos institucionais que assistem essas pessoas. Sim, então, o poder público tem função de dar cesta básica na pandemia. O poder público não pode deixar as pessoas passarem fome. É o poder público, não é o candidato. Se uma enchente vem do Rio, existem até instituições privadas que fazem isso. Tem de pessoas, existem grupos de pessoas que se juntam para ajudar o próximo. Isso não é função. Você cobra de um candidato a deputado. E é muito fácil. A CUFA teve aqui em Central Única das Favelas, né? Muito bacana também o trabalho deles. Eu não conheço, para falar assim, que é um trabalho sério, mas pelo que eu vi aqui, Matheus Leme ajudou muitas pessoas. E querendo ou não, né, eu acho que você como pessoa, como um político, você continua com esse caráter seu inenarrável, essa firmeza, essa rocha que você é, que acabou de gravar logo agora, já está acertado com a gente. E agradecer mesmo a sua presença aqui no JoaCast. Já? Nós perguntamos tanto. Vou deixar você descansar, sabe por quê? Porque se a gente exaurir você muito aqui, amanhã eu não consigo ver essa carinha lá dando bom dia pra nós. Então, tem uma coisa, se ele ficar muito chateado aqui, depois que ele ganhar, eu não volto. Ele vai falar, eu coloquei esse pau no cu, esse cara me segurou 3 horas, eu nem venho passar. Mas é um prazer inenarrável. O JoaCast é um podcast que é uma ideia pioneira que nasceu através de um sonho. Nossa, você acompanhou um pouco, a gente contou um pouco a história e a gente está começando entrevistando uma pessoa do seu calibre, da sua estirpe. Que é isso, mano. Né? A gente começa por cima, a gente é pau no cu. A gente fala o que tem que falar. Muito obrigado por tolerar nossas bobeiras, por tolerar as nossas perguntas indiscretas ou discretas também. E eu queria que você desse um tchau pro público. Mas antes de dar o tchau, deixa eu agradecer. Eu também tenho que agradecer muito a sua presença aqui hoje. Falar com você por me perdoar pela quantidade extrema de palavrões, né? Mas eu sou assim. Eu queria agradecer muito a sinceridade, que a gente pôde perceber que você falou a gente com muita sinceridade, muita tranquilidade, tudo. A gente queria agradecer a sua presença aqui, porque a gente começa aqui por cima, aqui o nível aqui a gente começa tem... por cima. E já te convidar, após passada a pré-campanha, a campanha pode vir? Posso vir? Durante a campanha, pega a caneta e após a sua vitória, se Deus quiser, após a sua vitória, se o povo quiser, se Deus quiser, antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Eu não posso, infelizmente, já que ele está num fato de pré-campanha, eu não posso declarar descaradamente meu voto, mas eu acho que fica subentendido. Mas é nítido, né? Mas é aquele negócio, né, cara? Quando você vê um cara que tem uma puta de uma postura imoral, velho, não é toda hora que você encontra um cara desse. Não é qualquer boteco de esquina que você encontra. Entendeu? Então, assim, agradecer a sua presença, muito mesmo, por ter participado com nós aqui e muito obrigado. Primeiro que é uma honra eu vi esse sonho, né? Tem mais uma vez você tá um samba enredo, que antes de quando eu estava no processo de ser ou não ser o apresentador do MG Record, porque o Viana, eu substituí o Carlos Viana, ele iria sair para se candidatar ao Senado, né? E tava, quem vai ser, né? E eu já substituí o Viana nas folgas, nas férias. E eu ouvia muito um samba enredo que falava sobre algumas coisas positivas. E uma das frases é a seguinte: pro sonho não faltou coragem. Acho que a gente não tem que deixar de ter coragem para sonhar. Então quero parabenizar vocês pelo podcast. Eu achei muito bacana, maravilhoso. Divertiu? Diverti. Foi o que eu mais diverti, diga-se de passagem. Foi o que eu mais me senti à vontade. Uma energia muito boa. Eu acho que a energia ela transparece. Eu acho que acima de tudo a energia transparece. Então, parabéns, que o JoaCast só continue aumentando e conta comigo e quero participar muito. Vamos fazer um encerramento aqui, mas o André vai fazer esse encerramento para nós do JoaCast. Então, gente, continuem assistindo o JoaCast. Pede pra curtir no cinema. Curte aí, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza que vocês vão fazer várias entrevistas. Agradecer o Thiago, Rafael, pela entrevista maravilhosa. Foi a que eu mais me diverti, de verdade. Você pode me chamar aqui todo dia.
Não fala não, que nós chamamos. Você tá intimado pra voltar, tá? Vou voltar. Tá combinado a ser antes, durante e depois. Pode Fechou? deixar, fechou. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Adorei. Pessoal, ficamos assim. Muito boa noite a todos. Muito E obrigado. lembre-se, tome água. Beber água. Pô. Mais uma coisa muito importante sobre os cachorrinhos. Para de ficar jogando cachorrinho na rua e judiando os bichos, porra. Pelo amor de Deus, viu, filha de senhor? uma puta. Tem a lei de sanção aí, né? É pra isso mesmo. Então, nós vamos prender Mas você. vocês vão tudo preso. Vai. Tô povo com meu Se cu for, você da se for jogar na BR ali, cuidado que o carro não passa em cima de vocês. Não que não estamos, nós estamos desejando isso. Mas pode acontecer. Valeu, galera. Até semana que vem. Tamo junto.